amados, Jesus é nosso Senhor. Vamos desfrutar hoje da sexta-feira de nosso alimento diário. O tema da semana é a vacina divina contra a iniquidade. E o título da mensagem da sexta é Usar a internet para propagar o reino de Deus. O ler com oração diz o seguinte: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém, amados? Vamos começar. A questão da dependência química ainda é muito recorrente hoje em dia. Quem tem familiares ou amigos com dependência química sabe quão difícil é ser liberto dessa condição. Conhecemos muitas pessoas com dependência química e temos orado e feito todo o possível para ajudá-las. Muitos, graças ao Senhor, se libertaram, outros ainda enfrentam dificuldades. Mas hoje existe algo que talvez seja pior do que a dependência química: a dependência virtual, um vício pior que o das drogas. Esse é o vício da internet, por alguns considerado positivo, mas que não é. Recentemente assisti um vídeo de uma mãe e filha que embarcaram no avião. Quando foi dado o aviso para desligar os celulares porque o avião iria decolar, a mãe pegou o celular da filha adolescente e desligou. Por causa disso, a filha causou o maior escândalo. Hoje, jovens, adolescentes e crianças não conseguem mais viver sem o celular. Tornou-se uma dependência. Se alguém lhes tira o celular, eles não conseguem mais viver, perdem o sentido da vida. Essa dependência funciona como a dependência química, mas ninguém considera isso como uma droga, e sim como uma influência positiva da tecnologia atual. O mundo de hoje perdeu a sobriedade e a lucidez. A mente das pessoas está sendo controlada pela mídia. As fake news são propagandas 6 vezes mais rápido que qualquer outra notícia positiva. O documentário O Dilema das Redes mostra que, por trás das redes sociais, existe o objetivo de controlar sua mente, visando formar uma opinião em você e controlá-la de maneira virtual, remotamente. O inimigo está usando isso, e essa será com certeza uma grande ferramenta do anticristo, contaminando o mundo inteiro, especialmente os jovens. Você tem ideia do que significa o www, utilizado antes dos sites de internet? Em inglês significa World Wide Web. O World é mundo, Wide tem a ver com alcance e Web é teia. Portanto, www refere-se à teia mundial, como uma teia de aranha que apanha insetos. Todos foram pegos por essa teia e que o inimigo usa para corromper as pessoas. Isso não quer dizer que não possamos usar a internet, mas devemos ter cuidado ao usá-la. A internet é-nos útil para, por exemplo, escutar a palavra de Deus. Assim é também com o dinheiro, o qual podemos usar, mas sempre com cautela. O sistema financeiro é do mundo, mas quando Jesus esteve aqui na terra, ele também usou dinheiro. Paulo e os demais apóstolos também recebiam ofertas. Portanto, nós podemos usar o dinheiro, sabendo, entretanto, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que não podemos deixar nosso coração ser conquistado por ele. Da mesma maneira, podemos usar a internet, mas sem deixar que ela domine nosso coração. É importante entendermos a diferença entre a internet e a teia www. A internet é uma rede que conecta os computadores do mundo inteiro. É uma estrutura física pela qual são transferidos milhões de terabytes de dados entre os servidores e os computadores, smartphones e dispositivos afins. Por exemplo, seu smartphone está conectado à internet e em seu computador você pode assistir a um vídeo. O tablet, os consoles e até mesmo os televisores hoje são smart, com acesso à internet e suporte a aplicativos. Portanto, na internet, nessa rede de aparelhos conectados, fluem milhões de terabytes e os dados fluem de um aparelho para outro. Se queremos enviar uma mensagem de nosso smartphone para outro, podemos fazê-lo, porque os aparelhos estão conectados um ao outro. Essa conexão é a internet. Conforme vimos, a World Wide Web é a teia mundial, um caminho, uma ferramenta que permite a você acessar o conteúdo transferido pela internet. Assim, na internet existem os dados que fluem de um aparelho até o outro, mas para acessar esse conteúdo é preciso haver um navegador. É a World Wide Web. É a ferramenta utilizada com esse navegador.
Portanto, a web é o conjunto de conteúdos que chega até seu navegador via internet. Sem o navegador, você não tem acesso. Você pode até estar conectado à internet, mas sem o navegador não conseguirá acessar o conteúdo. É a parte que você consegue ver, sentir e ouvir. É a parte palpável dessa experiência. Como fazemos isso? Clicando em um link e interagindo com o conteúdo de sites oferecidos na web. Isso se chama navegar. Então, a internet é uma rede física que conecta todos os aparelhos e computadores. Outra coisa é você ter acesso à informação. Aplicando a nossa realidade espiritual, deparamos-nos com algo assustador. A web pode ser encarada como os tentáculos do sistema cósmico mundial que controla as pessoas hoje. Há pessoas por trás desse sistema usando a internet, usando a mídia para controlar a mente das pessoas, formar opiniões e influenciá-las. Quando o anticristo aparecer, essas pessoas serão presas fáceis e o controle será mental e psicológico. Isso não significa que devamos desfazer-nos de nossos aparelhos, mas sim que devemos estar cientes disso e usar essa ferramenta para propagar o evangelho. O inimigo quer usar a web, quer usar a internet para propagar sua influência, mas nós podemos usá-la para propagar o evangelho. Os romanos abriram muitas estradas durante o Império Romano. Também construíram muitos navios para auxiliar o comércio. Paulo usou essas estradas e esses navios para pregar o Evangelho. Graças a Deus, por causa dessas estradas e dos navios que havia no Mediterrâneo, o Evangelho transitou rapidamente e alcançou outros países. Querido leitor, novamente exorto, não deixe seu coração ser sobrecarregado, não se deixe intoxicar, não se deixe anestesiar, não se deixe enfeitiçar, não se deixe hipnotizar, não tenha dependência virtual, nem dependência alguma. A única dependência que nós queremos é a dependência do Senhor Jesus. E é por isso que invocamos seu nome. Aleluia. Essa rede, esse laço, vai cair sobre todo mundo, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O que significa escapar? Escapar aqui é ser arrebatado, é ser um vencedor. Escapar de todas essas coisas significa escapar da grande tribulação. Vamos usar a web para propagar o conteúdo do Evangelho e fugir do laço que o inimigo está armando por meio dela. Pergunta: como você pode utilizar a internet para propagar o reino de Deus? Amém, irmãos, Senhor Jesus. A mensagem de hoje, ela foi compartilhada há um tempo atrás nessas palavras que estavam sendo ministradas no sábado à noite pelo irmão Ezra Mar. E eu lembro até que ele indicou esse documentário, O Dilema das Redes. Até alguns irmãos vieram falar comigo depois que assistiram, dizendo que era muito bom e me indicaram. E nós vimos que todo mundo, ele vive, como hoje nós chamamos de um mundo globalizado, né? Uma aldeia global, onde tudo está perto. Nós temos visto algumas coisas que acontecem no mundo e em questão de segundos elas chegam aqui. Exemplo foi aquela explosão lá em Beirute. Pouquíssimo tempo depois, nós aqui no Brasil, muitos e muitos quilômetros de distância, já estavam sabendo, já estavam cientes, pessoas que tinham familiares lá já estavam ligando para saber se estava tudo bem, se não tinha ninguém por perto, se ninguém tinha se ferido de seus familiares. Então, o mundo hoje em dia vive em uma aldeia global, ou seja, tudo está perto. Hoje em dia é muito fácil você acessar daqui do Brasil uma loja na China. E entre outras coisas que tem se tornado muito mais fácil por meio dessa globalização. E amados, isso não é algo ruim, mas tudo tem dois lados. Nós precisamos saber usar com cuidado, né? Usar todas as coisas. O irmão até usou o exemplo do apóstolo Paulo, que na época dos romanos eles abriram muitas estradas e construíram muitos navios para auxiliar o comércio. Mas Paulo se utilizou desses meios para pregar o evangelho, chegar em outros lugares. E isso é o que nós precisamos fazer com a internet. Graças ao Senhor nós temos ela. Se os irmãos estão aqui hoje ouvindo essa mensagem diária,
é porque por meio da internet ela pode ser publicada e por meio da internet também pode ser compartilhada com as pessoas. Então nós precisamos saber usar das ferramentas que o Senhor também tem nos dado. A internet, embora possa prejudicar muito, mas ela também pode nos ajudar a ganhar pessoas para o Senhor. Nós temos visto a transmissão das conferências, das mensagens que estão sendo ministradas nas sextas e nos domingos, das conferências de jovens, e tudo isso, amados, tem alcançado muitas pessoas. E num momento como esse, nós não podemos fazer presencialmente. E está sendo feito como? Por meio da internet. Então, graças ao Senhor, que nós possamos aprender a usar essa ferramenta com moderação e com cuidado, para que nós possamos usá-lo da melhor maneira possível, para que haja um aumento, né, da pregação do Evangelho, um aumento do alcance do Evangelho e possa chegar a todos os lugares, a todos os países. Amém, amado de Jesus ao Senhor, que nós tenhamos moderação para usar dessas ferramentas. Amém.